Olá, boa noite. Papa reflete sobre a semente minúscula comparada com o reino de Deus e renova apelo de paz. Marcha da Fé reúne milhares de fiéis em Tambaú para homenagear Beato Padre Donizete. Senado debate proibição do uso de cloreto de potássio em casos de aborto. A Associação Católica inaugura em Brasília casa para receber gestantes em vulnerabilidade social. Olimpíada de Educação Financeira ensina como alunos podem lidar com o dinheiro de forma eficiente. São Paulo é sede de encontro do Grupo de Cidades das 20 maiores economias do mundo. Exposição do Relicário de Santa Terezinha atrai fiéis e devotos em uma praça de Belo Horizonte. E veja como foi o acampamento Fé e Milagres na Canção Nova. O Canção Nova Notícias está começando a serviço da vida e da esperança. Uma minúscula semente que gera milagres foi assunto do Papa Francisco durante a liturgia deste domingo. O Santo Padre fez reflexões sobre a parábola de Jesus, que compara o reino de Deus com uma semente plantada na terra. O pontífice também renovou o seu apelo de paz. O Papa explicou que, por melhor e mais abundante que seja a semente que o agricultor espalha e por melhor que prepare a terra, as plantas não brotam imediatamente. É preciso tempo e paciência. E assim também é o reino de Deus. Debaixo da terra, o milagre já está a acontecer. Há um desenvolvimento enorme, mas invisível. É preciso paciência. E, entretanto, é necessário continuar a cuidar dos torrões, regando-os e mantendo-os limpos. Não obstante, à superfície, parece que nada acontece. Francisco usou desta imagem para explicar que o Senhor deposita em nós as sementes da sua palavra e da sua graça, sem nunca deixar de nos acompanhar, e espera pacientemente frutos de boas obras. Além disso, destacou que também nós devemos semear o Evangelho onde estamos e esperar que a semente cresça e dê fruto em nós e nos outros, mesmo quando não vemos resultados imediatos. De fato, muitas vezes, até entre nós, para além das aparências, o milagre já está em curso e, a seu tempo, dará frutos abundantes. Ao final da oração mariana, o pontífice lamentou que continuam chegando notícias dolorosas de confrontos e massacres na República Democrática do Congo e apelou às autoridades nacionais e à comunidade internacional que façam o possível para pôr fim à violência e salvaguardar a vida dos civis. Entre as vítimas, muitos são cristãos mortos por ódio à fé. O pontífice os definiu como mártires e disse que o sacrifício deles é uma semente que germina e dá fruto e nos ensina a testemunhar o Evangelho com coragem e coerência. Na Índia, um grave acidente envolvendo trens provocou a morte de pelo menos 15 pessoas e deixou dezenas de feridos. Uma composição de carga bateu na traseira de um expresso de passageiros que estava parado no estado de Bengala Ocidental. De acordo com o chefe do Conselho Ferroviário, que administra a rede nacional, o choque foi provocado por um erro do maquinista do trem de cargas que ignorou o sinal. Membros da Força Nacional de Resposta a Desastres realizaram o resgate. Com a colisão, pelo menos 3 vagões de trem de passageiros foram deslocados do trilho. Temporais são previstos para algumas regiões do país nesta terça-feira. No litoral do Amapá, pode chover forte ao longo do dia. No sul do Amazonas e nas demais áreas do estado, as condições são para pancadas isoladas entre a tarde e a noite. O mesmo acontece nessas áreas da região nordeste, aqui em azul do mapa, como destaque para Salvador e o leste de Sergipe. A possibilidade de ressaca do mar de Alagoas até o Rio Grande do Norte.
Do Nordeste, vamos para o sul do país. No oeste da campanha gaúcha, o tempo amanhece com nebulosidade. Em parte do Paraná, chove durante o dia. No centro-oeste, a terça-feira será ensolarada e com ar seco. A previsão de chuva fraca no extremo noroeste do Mato Grosso por conta da circulação de ventos na região. Tempo firme e seco no sudeste. Há previsão de chuva apenas para o nordeste do Espírito Santo e de Minas Gerais, que são essas regiões aqui que estão em azul no mapa. Vamos ver como ficam as temperaturas pelo Brasil? Máxima de 35 graus em Cuiabá, 32 em Manaus e 33 no Rio de Janeiro. Começou hoje aqui em São Paulo o Urban 20. O evento reúne cidades dos países que integram o G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, e tem o aquecimento global como parte importante das discussões. O encontro é presidido pelas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e conta com a presença de autoridades de 38 municípios. Este ciclo de discussões terá 2 reuniões. A primeira, que acontece hoje e amanhã, aqui na capital paulista, e a segunda, em 16 e 17 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro. Em maio, 78% das famílias estavam com alguma conta em atraso, o que demonstra um aumento na procura por crédito, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Os métodos de como se livrar de dívidas e planejar melhor a utilização dos recursos são temas em foco da primeira Olimpíada do Tesouro Direto e Educação Financeira, competição que pretende atingir mais de 90 mil escolas públicas pelo país. Em parceria com o Ministério da Educação, a Bolsa do Brasil idealizou a primeira Olimpíada do Tesouro Direito de Educação Financeira. O exame é voltado para alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio. A ideia é que a gente auxilie, tenha mais uma iniciativa em parceria com o MEC, com o Tesouro Nacional, para levar a educação financeira para a sala de aula, como prevê a BNCC aí como uma das disciplinas transversais. Acho muito importante os alunos aprenderem a educação financeira, porque não é uma disciplina a mais, É para a vida, para te ensinar a lidar com o dinheiro, lidar com as finanças de uma forma saudável e sustentável. Os professores têm acesso a uma plataforma com materiais didáticos especializados. O objetivo é ajudar os estudantes a administrar o próprio dinheiro e entender alternativas de investimentos. Como são alunos de 6º ano até o 1º ano do ensino médio, eles não possuem muito envolvimento, conhecimento. E normalmente os pais também têm dificuldade em lidar com finanças, então eles não passam por filhos porque eles não têm conhecimento. Então a ideia de trazer, por exemplo, jogos digitais ou de tabuleiros para que eles possam estar dentro do ambiente simulado, para que eles possam se envolver com sentimentos relacionados às finanças e também saber como que funciona mais ou menos o mundo das finanças. A previsão é que as provas sejam aplicadas no dia 17 de setembro em todos os estados. Alunos de escolas públicas e privadas poderão participar da Olimpíada. As inscrições podem ser feitas pelas escolas até o dia 9 de setembro, pelo site olitef.com.br. Os participantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo estão empenhados para aprender sobre o assunto. Eu, particularmente, estou no meu 1º ano, é muito importante a gente ter um pouco mais de consciência financeira e entender o que a gente pode fazer com o nosso dinheiro e com as nossas finanças. Amanhã voltaremos com novas informações aqui de São Paulo. Dores de cabeça como a enxaqueca e doenças neurológicas atingem milhões de pessoas no mundo todo. Diversos são os tratamentos para prevenir esse mal, entre eles a fisioterapia. Dona Maristela convive com enxaqueca desde a adolescência. Quando você é adolescente, você não tem muita noção do que é aquilo. Você acha que é uma dor de cabeça, toma um analgésico e passa. É importante diferenciar se essa dor ela é primária ou se ela é secundária. Se ela for primária, ela é espontânea. E a gente tem um grande grupo de diagnósticos, mais de 240 tipos. Entre eles, as mais comuns, a enxaqueca,
que é uma dor pulsátil, que piora com a luz, com o barulho, é uma dor frequente e unilateral. Mas a dor de cabeça também, a cefaleia, ela pode ser secundária, ela pode ter uma causa, tipo um sangramento, um tumor, um aneurisma, uma meningite. Entre os tratamentos disponíveis, em muitos casos, a fisioterapia pode ser importante aliada para a prevenção e até cura. A fisioterapia a gente auxilia na melhora dessas condições, ou seja, tem algumas que não têm cura, como o caso da enxaqueca propriamente dita, mas tem outros tipos de dores de cabeça que o fisioterapeuta consegue solucionar. Por exemplo, tem uma dor de cabeça que ela tem uma origem na cervical. Então, quando a gente faz esses equilíbrios na região cervical, a pessoa tende a não ter mais aquela condição. Cerca de 95% dos brasileiros têm, no mínimo, uma dor de cabeça durante a vida, segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia. É preciso ficar atento à persistência e frequência das dores. A dica é buscar tratamento o mais cedo possível. Principalmente se é um sintoma novo, né? A pior dor da vida, nunca senti esse sintoma, tem que procurar logo um neurologista, um neurocirurgião, para fazer uma identificação, se essa dor é primária ou se é secundária. Para Maristela, a busca por um tratamento multidisciplinar foi a melhor opção para a redução das crises de enxaqueca. De 15, passou a ter somente cerca de 3 episódios mensais. Ajudou principalmente na diminuição do número de vezes que toma analgésico. Porque a fisioterapia ela trata como um todo. Além da manipulação na cervical, que você precisa e ajuda bastante, os exercícios que passa para você fazer em casa e acaba também, dependendo do fisioterapeuta, lhe orientando no contexto geral. No interior paulista, uma instituição querida dos brasileiros realizou no fim de semana a tradicional festa junina, com o objetivo de criar espaços de convivência e também arrecadar fundos para manter as atividades de atendimento. Bandeirinhas, bingo, brincadeiras e família reunida. Neste mês, todo mundo aproveita as festas juninas. No interior de São Paulo, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais mais uma vez organizou a atividade. A festa junina é sempre uma ação educativa, né? Mas além de educativa também é social. Então isso começou há um mês atrás, no preparo de toda a decoração e as professoras todas envolvidas junto com os alunos, assim como a equipe também de coordenação e a equipe gestora. Para a Mara, a entidade proporciona desenvolvimento que vai além da sala de aula. O mínimo que eles podem é o máximo para nós, né? A gente tenta estimulá-los de todas as formas. Então, esse convívio social dentro da sala de aula é aquilo que vai levar para fora da vida deles. Atualmente, a APAE da cidade de Cruzeiro atende 200 alunos. Num dia como este, a instituição realiza esta festa junina para arrecadar fundos de manutenção à entidade. Só que mais do que arrecadar fundos, o importante é o amor dado e oferecido a estes participantes. Você vai dançar quadrilha? Fica pouco. É? Tá ansioso? Tô. Com quem que você veio hoje? Com a minha mãe. É? Só ela? Com a minha avó e com a minha tia ali. E quantas pessoas aprendem com as crianças? A tia do Maicon é uma delas. A gente vem pra cá, a gente vê que eles não têm limitação. E isso é para dar um sacode na gente, pra gente parar de reclamar um pouco. Quando o amor e a caridade andam juntos, o brilho da solidariedade prevalece. Para os assistidos da APAE, a alegria não pode faltar no dia a dia. O nosso trabalho ele só acontece se a família nos ajudar. E também tem que haver todo um trabalho com essas famílias que já têm uma vida bastante difícil, mas que elas precisam saber que os filhos podem estar e devem estar aonde eles quiserem, quando eles quiserem. Basta a gente ajudar. Uma exposição atraiu fiéis e devotos em uma praça de Belo Horizonte nesta segunda-feira. As relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus vieram da França e estão em peregrinação pelo Brasil. Igreja Nossa Senhora do Carmo, zona sul de Belo Horizonte. Aqui, as relíquias de Santa Teresinha foram veneradas. Logo nas primeiras horas desta segunda-feira, os sinos anunciavam outro destino para o relicário. Praça 7, no coração da capital mineira. Ana Lúcia estava passando pelo local quando viu as relíquias em exposição. Na verdade, eu estou indo aqui do prédio ao lado fazer um exame. Aí eu passei e vi, eu falei, o que é aquilo? Aí eu parei para olhar e
eu falei, nossa, é relíquia de Santa Terezinha, deixa eu parar pelo menos um minutinho, né? Que abraço, mas deixa eu parar, eu tenho que agradecer. Santa Terezinha, assim, por onde ela passa, ela deixa um perfume de rosa, um perfume de graças, de bênçãos. Então nós pensamos assim, não poderia deixar de ir ao centro de nossa cidade, ao coração de Belo Horizonte, a Praça 7. Os fiéis cercaram o carro onde estava o relicário. Mesmo em meio à correria de uma segunda-feira, muitos fizeram uma oração à pequena Flor do Carmelo, justamente para que o perfume dessa rosa exalasse pelo centro da cidade. Foram muitas mãos, né? E a ideia, até que partiu, foi do Major, da PM, Major Alencar, era exatamente isso, porque ele trabalha e é responsável pelo policiamento da capital em Belo Horizonte. Ele falou, olha, eu gostaria que Santa Terezinha passasse pela região central para trazer um pouco de luz, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz. A ideia partiu, foi daí. É muito próprio da nossa cultura, né, dos mineiros, das nossas tradições, combina muito com o Hipercentro BH. Um dos principais desejos de Terezinha do Menino Jesus da Sagrada Face era tornar Cristo conhecido e amado por todos. Por isso, além da veneração das relíquias, uma missa foi celebrada no local. Santa Terezinha ela é padroeira das missões sem ter nunca saído de Lisieux. Mas agora ela cumpre essa missão, de modo que as relíquias vão, de certo modo, andando o mundo, inclusive vindo aqui a Belo Horizonte. Ela cumpre essa missão de missionária, de levar não ela, mas o nome de Jesus Cristo, a proposta de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo a toda a humanidade. O momento, marcado por muitas demonstrações de fé, reuniu centenas de devotos que testemunharam uma chuva de rosas. É muita emoção estar aqui, é muita emoção. Eu queria tanto estar aqui, tanto. E eu pedi a ela para me trazer aqui. E eu estou aqui. Como a criança nos braços de seu pai. Meu Deus. As leis sobre o aborto voltaram ao debate nos poderes da República. O país proíbe a realização da interrupção da gravidez e libera pena em alguns casos. Em abril, o Conselho Federal de Medicina proibiu a aplicação do cloreto de potássio para o aborto. A regra, no entanto, foi derrubada por decisão do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o Senado debateu o tema em audiência pública. Os debates começaram com a apresentação de como funciona o procedimento. O parlamentar destacou a crueldade e a dor sentida pelo bebê ainda no útero da mãe. E aí o médico tenta localizar e injeta essa substância que é extremamente dolorosa, cruel, causa uma dor intensa e, através dessa substância, essa criança vai a óbito. A assistolia fetal é recomendada pela Organização Mundial da Saúde para a interrupção de gestações acima de 20 semanas. Mas a técnica é questionada por ginecologistas. O presidente do Conselho Federal de Medicina afirma que, a partir dessa idade fetal, o bebê é viável e pode nascer saudável. O direito à autonomia da mulher esbarra, sem dúvida, no dever constitucional imposto a todos nós de proteger a vida de qualquer um, mesmo um ser humano formado com 22 semanas. O conselheiro do CFM, Rafael Câmara, disse ser importante destacar que não há aborto legal no país. Foi imediato, foi sair a resolução e a grande mídia começar a fazer artigos editoriais, artigos de opinião, mentindo, dizendo que nós tínhamos proibido o aborto, entre aspas, legal. Nós não fizemos isso. A única coisa que nós fizemos foi a proibição de um método cruel que nós consideramos antiético. O senador Eduardo Girão ressaltou que o Congresso é o local adequado para discutir o tema. Tudo isso vai legalizando o aborto no Brasil, sem ser dentro do Congresso Nacional que nós fomos eleitos para isso. E não tem nem perigo passar o aborto aqui. Em outra proposta que tenta impedir o avanço de políticas pró-aborto, a Câmara dos Deputados debate a equiparação do aborto de bebês acima de 22 semanas ao homicídio. Após pressão de parlamentares e de entidades que defendem o aborto, o presidente da Câmara adiou a análise do projeto.
Os argumentos contrários à aprovação do projeto se amparam na punição excessiva de mulheres vítimas de violência sexual que abortaram. Um relatório divulgado pelo Ministério da Justiça em 2022 revela, no entanto, que apenas 4 mulheres estavam presas pela prática do aborto. A vida da mãe, ela também está intimamente ligada à vida desse filho, né? E até, né, o senador Girão comentou que a questão de usar afeto, de usar o que usa. Há vários anos que, para sair desse debate, eu uso a palavra filho. Em meio a essas discussões sobre o aborto, que voltaram a despertar os olhares da sociedade no que diz respeito à promoção da vida, uma associação católica inaugurou em Brasília, neste final de semana, a Casa Berçário, que vai receber gestantes em vulnerabilidade social. O objetivo é acolher a criança desde o ventre materno. O sonho da Casa Berçário Nossa Senhora de Guadalupe começou a ganhar corpo há 3 anos, com o apoio de benfeitores. Com o olhar da Arquidiocese de Brasília, o local vai acolher, a partir de julho, cerca de 14 mulheres grávidas que pensaram em abortar. A casa fica localizada na cidade estrutural, uma das regiões mais vulneráveis do Distrito Federal. Cada uma delas vai ter um quarto privado com seu banheiro próprio e aí elas possam passar a sua gestação de um modo mais tranquilo. Nós apostamos por a vida, né? Que a vida é valiosa sempre. As mamães vão encontrar nesse espaço segurança, acolhimento e capacitação para também serem inseridas no mercado de trabalho. Essa casa é providente, essa casa é sinal do amor misericordioso de Deus, que, através do Padre Miguel, através das irmãs, quer encontrar tantas pessoas. Em várias ocasiões, o Papa Francisco se referiu ao aborto como um ato que não deve ser justificado, independentemente das circunstâncias. Ele tem destacado também que a vida humana é sagrada desde o momento da concepção e que deve ser protegida como uma missão do cristão, como é o caso deste ato de amor concretizado pela Associação Benéfica Cristã. E a saída não é o aborto, a saída é dar possibilidades, ajudas, apoio para que essas mães reconheçam a sua dignidade como mulher e o dom da vida que é ter um bebê dentro delas, né? O mercado financeiro espera por mais uma manutenção da taxa básica de juros ao longo desta semana. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para alcançar a meta da inflação. Em meio às discussões sobre gastos, Lula conversa com ministros que cuidam do orçamento. O Palácio do Planalto confirmou a reunião entre Lula e ministros. O resultado ainda não foi divulgado, mas em sua viagem à Itália, Lula adiantou que o governo fará cortes de gastos nas contas do orçamento em 2025. O movimento é acompanhado com atenção pelo mercado financeiro, já que o presidente tem sido uma fonte de resistência a fazer o ajuste fiscal pelo lado das despesas. No cenário interno, nós temos alguns fatores, como o dólar, subiu bastante. Você tem a política fiscal que não tem uma sequência adequada, está em discussão, né? Inclusive, já se prevê que o ano que vem vai ter um déficit primário, né? O que estava previsto era até um superávit, né? Em meio à espera de decisão do corte de gastos, instituições financeiras esperam para os próximos dias pela manutenção da taxa básica de juros, a Selic, em 10,5% ao ano. Segundo os especialistas, o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, deve manter a taxa como está. Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito. Quando a taxa Selic diminui, a tendência é de que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação e estimulando a atividade econômica. Uma taxa de juros mais alta por mais tempo significa um consumo menos estimulado. Então, naturalmente, a gente precisa ter um equilíbrio das contas públicas para a taxa de juros cair e a economia ser estimulada. Então, naturalmente, hoje, o consumo ele é freado de uma maneira geral por conta disso.
O atual percentual da Selic coloca o Brasil como o segundo país no ranking dos maiores juros reais do mundo, segundo um estudo divulgado pela consultoria brasileira Moneyou. Diante do cenário de altas taxações e juros altos, a dica é economizar. Ter disciplina e realmente se buscar um equilíbrio nas suas contas, porque é um momento difícil, sim. Nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta com mais notícias de Brasília. Até lá. Recursos do Fundo Amazônia serão destinados ao programa Segurança e Soberania na Amazônia Legal. Ações de combate ao crime na floresta são o objetivo. A medida foi anunciada hoje pelo presidente Lula, que cobrou agilidade na implantação das ações e redução da burocracia. O programa, que pela primeira vez recebe recursos financeiros, faz parte do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal e visa combater o crime organizado e ambiental nos estados amazônicos. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, ressaltou que é preciso priorizar o desenvolvimento socioeconômico da região e enfrentar as mudanças climáticas. Que mesmo que a gente consiga desmatamento zero, se o mundo não fizer a sua parte, reduzindo a emissão de CO2 em função do uso de combustível fóssil, nós vamos perder a Amazônia do mesmo jeito, porque ela pode entrar num processo de savanização. O aporte deve ser usado em ações de inteligência e fiscalização, compra ou aluguel de equipamentos e ações de rastreamento de ouro e outros minérios. Em Portugal, a peregrinação de junho comemorou os 100 anos dos Servitas de Nossa Senhora de Fátima. O trabalho dos Servitas encontrou-se mais uma vez na Cova da Iria. As celebrações de junho foram presididas pelo bispo de Porto Alegre, Castelo Branco, Dom Antônio Eugênio Fernandes Dias. Uma peregrinação também muito especial em comemoração dos 100 anos dos Servitas de Nossa Senhora de Fátima. A Associação dos Servitas de Nossa Senhora de Fátima foi erigida canonicamente em 1924. Contudo, Lúcia, em suas memórias, fez menção aos cavaleiros que abriam passagem por entre a multidão já nas aparições de 1917. O bispo de então, Dom José Correia da Silva, das primeiras decisões que toma em Fátima, as aparições foram em 17, portanto 7 anos após as aparições, foi constituir um grupo de voluntários que pudesse em Fátima acolher os muitos peregrinos que já corriam nessa altura a este lugar. Esses cavalheiros são, viemos a saber depois, são os fundadores da Associação dos Servitas. A ligação com a associação é uma herança de família. A minha avó esteve presente na Cova da Iria em julho e em outubro. E veio sempre acompanhada por um cunhado, o tio Carlos Azevedo Mendes, que era um dos cavalheiros que a Lúcia falava, que apoiava. E ficou desde sempre atraído por Fátima e atraído pelo serviço que era preciso fazer aos peregrinos. Não é difícil encontrar um servita no recinto de oração. Os homens vestem-se com fato e a correia, em alusão a quando carregavam as macas que ainda não tinham rodas. Já as mulheres usam um uniforme branco como de enfermeiras de antigamente. Trazem a cruz de Cristo e a estrela em honra à Virgem Maria. Os servitas são leigos religiosos, diáconos e presbíteros e realizam diversos serviços de acolhimento e pelo bom andamento da liturgia. Perceber como podemos ser úteis na solidão das pessoas, na fraqueza, nas suas fraquezas, nas suas tristezas, até nas suas alegrias. Mas no fundo estamos ali só para ouvir e para escutar. Milhares de fiéis participaram de mais uma edição do acampamento Fé e Milagres, realizado na sede da comunidade Canção Nova. Foram 3 dias intensos de orações, pregações e aprofundamento na renovação da fé. Em meio à multidão de fiéis, mãe e filha se abraçam. Conexão única com o Espírito Santo. Essa conexão com Ele mesmo, com essa força que vem dele, né, que nos une. E também eu acho que a gente se tornou mais próximo nessa experiência. Este grupo de 11 mulheres veio de Aliança, em Pernambuco.
Cláudia participou em outros momentos e fez questão de trazer as irmãs da paróquia. Porque a gente não pode ficar com essa graça só pra gente, né? A gente tem que dar também aos nossos irmãos. E verdadeiramente elas experimentaram, graças a Deus, já está tudo bom. Se creres, verás o agir de Deus. Este foi o tema do acampamento Fé e Milagres. Inspirado na passagem bíblica de João, convida os fiéis a olharem o impossível, testemunhar milagres e fortalecer a fé. Foram 3 dias de orações, cânticos e pregações. Márcio Mendes, Frei Josué Pereira e Roberto Tanus foram alguns dos pregadores que marcaram presença no centro de evangelização. Porque sozinho a gente não vai para lugar nenhum, né? Mas em comunidade, em igreja, uma fé madura, amadurecida pelo estudo da palavra, pela missa diária, pela frequência aos sacramentos, tudo isso vai fazendo com que as pessoas se tornem verdadeiras pessoas de fé e de perseverança. Para cada um de nós mergulharmos na palavra de Deus e no exemplo de Josué, encontremos de Deus a cura, o alento, a força e a coragem para vencer os embates do dia a dia. Quem participa volta para casa diferente. Mais ainda em Deus. Estou renovada, outra pessoa, uma nova criatura, não é? Porque a gente, quando vem para esses momentos, a gente sai mais humilde, a gente sai mais cristã. Viva Jesus! Foi bonito o acampamento, né? E são muitas as histórias de pessoas que tiveram a vida transformada por meio das pregações de padres e missionários na Canção Nova. São memórias marcantes, porque o coração de tanta gente foi tocado pela esperança cristã. Graças a você, sócio e benfeitor. Vejam só, nós estamos com 50% de nossa meta na campanha de junho. Conheça a obra Canção Nova e faça sua doação pelo site clube.cançãonova.com ou via Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por seu comprometimento. Antes de encerrar, vamos acompanhar como foi a 48ª Marcha da Fé do Beato Donizete de Tambaú, que reuniu uma multidão de fiéis no interior de São Paulo. Mateus Alves e Gedilson Passetti acompanharam a peregrinação realizada nesse domingo. Fiéis em busca de graças e milagres. Vem pedir saúde, né? Primeiramente, que eu acho que é o que a gente mais precisa, e um mundo mais justo, um mundo melhor. O percurso contou com 2 trios elétricos, um carro andor e um terço de 250 quilos carregado pelos devotos. O destino é a igreja de São José. O terço praticamente não foi feito, ele aconteceu. E ele foi construído todo em madeira de jatobá, com cordão de nylon, certo? E começamos a fazer ele em 2013 e a primeira marcha da fé que ele participou foi em 2014. Esse é o ponto inicial da Marcha da Fé. Aqui em frente ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, as imagens do Beato Donizete, de Nossa Senhora Aparecida e o terço gigante são conduzidos pelo povo até a réplica da igreja onde o padre Donizete ministrava bênçãos para uma multidão. Sagrado bispo há pouco mais de 2 meses, Dom Eugênio participou pela primeira vez da peregrinação. Sua congregação foi a mesma que fundou a marcha. Nós começamos com 10 pessoas e hoje essa alegria de ter essa multidão de pessoas aqui buscando o reconhecimento e uma ajuda, presença, proteção da santidade, do Beato Donizete. Nesta família Donizete, pai e filho são devotos do Beato. E sou muito grato de ter o nome de Donizete e meus filhos também, tenho 6 filhos, com o mesmo sobrenome de Donizete. Tiago, que é o mais velho, Donizete, Mateus Donizete, Pedro Donizete, Débora Donizete, Carolina Donizete e Diego Donizete. A Santa Missa celebrou o dia dedicado a Padre Donizete de Tambaú. Momento muito esperado pelos devotos do Padre Donizete, repete uma homenagem feita em sua última bênção. O helicóptero com as rosas abençoadas agora são jogadas aos devotos do Padre Donizete. Rosas no céu, graças na terra. E a Esquadrilha da Fumaça preencheu o céu de Tambaú. Viva a Igreja de Jesus Cristo!
Belíssima manifestação de fé dos fiéis, hein? O Canção Nova Notícias desta terça-feira irá ao ar excepcionalmente às 7h15 da noite. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. Nos vemos novamente amanhã. Boa noite. Paz para você.